Faixa 22. Notas do autor. Quando me falam da maneira como alguns escritores estrangeiros trabalham, fico com pena da minha gente e de mim mesmo. Em nossa terra, estamos atravessando aquele período ingrato em que o homem de letras ainda não é considerado elemento útil à coletividade, mas um ser à parte, apenas tolerado pelos espíritos práticos, embora apreciado por meia dúzia de sonhadores. Quantos de nossos escritores poderão sentar-se à mesa e, com o vagar e a paciência que exige a obra literária, burilar linha por linha as páginas do seu livro? Quem já ouviu falar da tortura de Flaubert ou do rigor incrível de Essa, não se sente animado a publicar obra literária, geralmente escrita à pressa, no escasso tempo que sobra das preocupações de cada dia. Nós, os escritores de ganho, que nos fizemos jornalistas para alcançar um meio de vida que a literatura não dá, escrevemos os livros com a pressa de velhos empreiteiros. Terminado o trabalho, sentimos uma grande tristeza, a tristeza de sabermos que, em outras condições, melhor, muito melhor, seria a obra saída de nossas mãos. É o que eu sinto ao entregar este volume à editora Anchieta Limitada, que o vai publicar. Em 1939, como faço sempre, contratei a publicação de um folhetim em determinada revista. Tomei por tema o êxodo das fazendas nos anos que antecederam a abolição. Procurei contar o melhor que pude alguns episódios daquela época. Mas a abolição é um tesouro escondido. Quando comecei a remexer nas canastras da história, encontrei tanta coisa bonita que até fiquei com pena de estragar o assunto. Um dia, quando vi esse trabalho em letra de forma, não resisti ao desejo de refundi-lo, ampliá-lo, acrescentando dados e informações que, em parte, lhe mudaram a índole. Acho que paga a pena de contar hoje a história dessa história. A primeira vez que li a palavra Caifás, no sentido em que é empregada na novela, foi no livrinho Reminiscências, do saudoso Afonso de Freitas, autor de lindas páginas sobre o nosso passado. Mais tarde, em conversa no salão do Instituto Histórico, deu-me ele maiores esclarecimentos acerca dessa organização popular abolicionista, acrescentando diversas passagens, entre as quais o encontro da Rua Miller, que procurei repetir aos meus possíveis ouvintes. Desde aquele dia passei a namorar o assunto, mas não me sentia com a necessária coragem de narrar os principais episódios da campanha abolicionista em São Paulo. No entanto, a abolição no Brasil foi a abolição em São Paulo. A abolição em São Paulo foi Antônio Bento, escreveu Júlio Ribeiro em 1888. Anos depois, caiu-me nas mãos um artigo do engenheiro Bueno de Andrada intitulado A Abolição em São Paulo, depoimento de uma testemunha, incerto no Estado de São Paulo de 13 de maio de 1918. Ao terminar a leitura dessa formosa evocação, muito lida e pouco citada, senti que já não podia deixar de vestir aquelas lembranças, dando-lhes uma sequência de novela. Foi aí que surgiu a Marcha para a Liberdade. A princípio, deveria ser uma explanação do artigo de Bueno de Andrada, enriquecida de aspectos, pormenores, coisas daquele tempo, muitas das quais me foram narradas mais tarde, de viva voz, pelo seu ilustre autor, quando o procurei para conhecê-lo pessoalmente, pois, havia muito, já era admirador de sua personalidade inconfundível. Ouvi-lhe, entre outras coisas, a narração da fuga em massa dos escravizados de uma fazenda situada nas proximidades de Capivari. Conheci a cena da distribuição de aguardente aos negros pelo próprio fazendeiro, no intuito de assim especular das suas intenções, com o resultado que fixei num capítulo. Soube também, nessa mesma visita, dos fatos que se deram por ocasião da morte do Preto Pio, superficialmente narrados por outros cronistas e que o nosso grande Vicente de Carvalho situou em plena serra de Cubatão,
talvez para dar ao episódio a grandeza daquele cenário. Bueno de Andrada conheceu pessoalmente o tenente Gasparino Carneiro Leão, o anspessada morto pelo chefe negro em consequência de um mal-entendido era abolicionista, conhecido entre os caifazes. A propósito dessas duas mortes, houve intensa polêmica na imprensa paulistana daqueles dias, e nela tomou parte Bueno de Andrada que, na província de São Paulo, publicou comentários em prosa e verso. Iniciei a narrativa com esses poucos conhecimentos, colocando-a dentro do quadro do São Paulo antigo, obtido um pouco em toda parte, principalmente nas memórias do nunca assaz louvado Antônio Egídio Martins, que é um informador modesto, mas seguro dos tempos que se foram. Tive ainda nos diversos passos desta história um amável companheiro de excursão pelo período que antecedeu a 13 de maio de 1888, um amigo que, estudante naquele tempo, contribuiu com o seu juvenil entusiasmo para a obra que estava sendo realizada. Mas é inimigo da letra de forma, não quis que o seu nome figurasse nesta confissão. A novela foi escrita aos poucos, à medida que ia aparecendo em folhetim. Depois de publicada, porém, tive a felicidade de manusear preciosos documentos, entre os quais citarei Os Caifazes, conferência realizada por Hipólito da Silva no Salão do Conservatório Dramático e Musical, em 13 de maio de 1907, e Horrores da Escravidão, por Castan, segunda edição, 1924, saída das oficinas da imprensa metodista. Castan é um santista, o saudoso Elisário Castanho, abolicionista e republicano dos mais entusiastas. Deixou interessantíssimos depoimentos nesse opúsculo, hoje inencontrável. Em certos pontos, não fiz mais do que escrever à minha maneira os episódios por ele contados. Ainda mais, em 1938, estando em Santos, fiz um inquérito sobre a campanha abolicionista naquela cidade. Essas reportagens foram publicadas em O Estado de São Paulo e são facilmente encontradas em suas coleções. Depuseram Américo Martins, Totó Bastos e outros então sobreviventes daqueles memoráveis dias. Lembro-me de que Totó Bastos me levou à Praça da República e, apontando o lugar em que outrora ficara o fundo da matriz, há muito demolida, esclareceu-me: a pensão da Brandina era ali. E descreveu-a com luxo de pormenores, como se, meio século depois, estivesse ainda a vê-la com os olhos da saudade. Nessa história, julgo ter sido fiel à sua descrição. A propósito do aludido inquérito sobre a abolição em Santos, o saudoso coronel Constantino Xavier dirigiu ao jornal uma carta que foi publicada com outras. Desse precioso documento, sugerido pelo meu trabalho jornalístico há tanto tempo, muito antes de pensar em escrever estas páginas, tirei em parte com as mesmas palavras o episódio lancinante da chegada dos últimos e estropiados fugitivos à raiz da Serra de Cubatão. A paisagem me é familiar. Nasci na casa grande daquele engenho, paralisado por lhe haverem arrebatado as cachoeiras que moviam sua roda d'água e davam vida à fazenda Cubatão de Cima. Muito útil me foi a leitura das seguintes obras: Santos, Conferência de Martins Fontes. As consequências econômicas da abolição, pelo Dr. Roberto Simonsen, na Revista do Arquivo Municipal. Indicador de São Paulo, 1878. Organizado e publicado por A.S. Marques. Tipografia Jorge Seckler. Rua Direita, 15, São Paulo. A Crise Nacional. Reflexões em torno de uma data. Júlio de Mesquita, 1925. O Negro e o Folclore Cristão no Brasil, de Arthur Ramos. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo. Devo, no entanto, particular referência à História de Santos, do meu preclaro conterrâneo Francisco Martins dos Santos,
filho do saudoso republicano e abolicionista Américo Martins. Suas páginas me foram utilíssimas ao escrever a história do Quilombo do Jabaquara. Numa palestra que mais tarde tivemos, ele me proporcionou preciosos esclarecimentos sobre fatos e personalidades da época. Francisco Martins dos Santos é de opinião que se escreva Caim-embora, homem do mato, quando se tratar do negro fugido que vivia só ou em grupo na floresta. Muitos autores falam de calhambola, invocando outras razões. Eu prefiro a palavra quilombola, tal como ouvi na infância. Que os estudiosos deslindem o assunto. Numerosos pequenos episódios da campanha abolicionista em nossa terra foram colhidos aqui e ali, sem preocupação cronológica, para colorir a narrativa. Aos que estranharem a figura de Veiga Cabral, argumentando por aquela forma na taverna romântica do Corvo, lembrarei o que, a seu respeito, escreveu Bueno de Andrada. Na França revolucionária acompanharia Babeuf. Na Rússia moderna, 1818, seria maximista. Suas palavras relativas à apatia do clero eram muito da época. Encontramo-las desde o Memorial de José Bonifácio à Assembleia em 1835 até o livro de Joaquim Nabuco, publicado na Inglaterra em 1882. Muito antes de ambos, já o padre Manuel de Nóbrega havia escrito aos seus parentes na Europa: os clérigos destas terras têm mais ofício de demônios que de clérigos. O fato de os republicanos não primarem pelo seu abolicionismo é facilmente observado na circular de Américo Brasiliense aos fazendeiros, sugerindo-lhes que, com a República, a ideia de abolição da escravatura seria posta de lado. Não foi sem motivo que o puro Raul Pompeia lhes gritou do alto da tribuna: republicanos, o vosso barrete frígio não passa de um saco de coar café. Meu livro não aspira a ser lido como trabalho histórico. É uma novela popular como há tantas em outras literaturas. Se algum mérito lhe couber, será o de vulgarizar um dos períodos mais formosos do passado. Tenho para mim que o elemento épico da nossa história pertence ao negro, que pelo sofrimento e anseios nos legou muitas das mais belas virtudes, aquelas de que mais nos orgulhamos. Ao lado disso, deu-nos figuras como Ganga Zumbi, Marcílio Dias, Preto Pio, João Cândido, tantos outros. A história do negro está para ser contada, e assim ficará por muito tempo, enquanto o negro for instruído pelo branco, com seus preconceitos, sua mentalidade livresca, a 1000 léguas deste Brasil, único no mundo e no coração de gente. O professor Pedro A. Pinto, colaborador da Revista Filológica do Rio de Janeiro, na sua admirável crítica A Marcha, ofereceu-nos estes interessantes dados que transmitimos aos ouvintes. Rematamos esta decorada apreciação recordando o nome do mais antigo Caifás de que temos notícia, o capuchinho Frei José de Bolonha, daqui enviado preso para Lisboa em junho de 1794, por se ter manifestado adverso à escravidão, por ter protestado contra o uso do tronco, do vergalho, do viramundo. Dom Fernando de Portugal, que enviou o preso em ofício ao ministro, atribuiu as ideias humanitárias do capuchinho não tanto por malícia ou dolo, como por falta de maiores talentos e conhecimentos teológicos e em razão de uma consciência sumariamente escrupulosa. Vieira Fazenda, em artigo de 13 de maio de 1911, fala de Frei Bolonha e do artigo são estas palavras: em todo caso, este frade merece menção especial no dia de hoje como uma exceção às ideias escravocratas até do clero daqueles tempos, o qual tinha na Bahia à sua frente o próprio arcebispo Frei Dom Antônio Correa. Revista Filológica,
dezembro de 1941, Rio de Janeiro. Compreende-se facilmente a sedução que essa época deve exercer aqueles que a conhecem não de meras narrativas, mas ao longo das crônicas e depoimentos valiosos, não lhe resistem às sugestões. Foi o que aconteceu com Afonso Schmidt. A marcha não é, entretanto, uma rude e insípida reconstituição histórica. É também uma reconstituição pitoresca dos aspectos sociais de São Paulo antigo, com suas grandes damas, seguidas das récuas de mucamas, com as iaiás melindrosas, cheias de mimo, esquivas e tafuis, como as heroínas de Macedo, com os ioiôs e sinhôs moços, vadios, sensuais, arrogantes e, em muitos casos, liberalões por força de contágios dos colegas da escola de direito. Afonso Schmidt debulhou todas essas coisas, atando-as com o fio sentimental das personagens de ficção. Por isso mesmo, as histórias de quilombos e quilombolas, de festas e comícios, de estudantes e aventureiros, em luta com as rotinas, não se tornam monótonas. A marcha não é coletânea estéril de datas e episódios históricos. É um romance excelente, com todos os elementos indispensáveis ao gênero. Os romances do gênero, entre nós, teimam em colocar na cena certas personagens políticas. A Marquesa de Santos e Pedro I já pagaram largamente tributos aos que conhecem a formação nacional pela rama. Afonso Schmidt escolheu planos e dimensões. Procurando definir o livro, ele escreve não pretender que o leiam como trabalho histórico, mas apenas como novela. Engano. A marcha constitui magnífica reconstituição histórica. Num estudo sobre Raul Pompeia, Livraria São José Olímpio Editora, 1935, tentamos recapitular parte do período agora aproveitado por Afonso Schmidt neste romance. São Paulo daquele tempo era um laboratório formidável de ideias. O latifúndio criara uma sociedade pomposa, certa, amante do ócio, sem dúvida alguma, mas os encontros periódicos das gerações moças da escola de direito sacudiam os alicerces das rotinas e ameaçavam os retrógrados a cada passo. A campanha abolicionista foi um dos fenômenos substanciais da nossa formação e aguarda ainda o seu historiador. A propósito, se têm feito várias coletâneas de documentos. Não é o que exigíamos. A marcha, de Afonso Schmidt, constitui esforço profícuo no sentido da reconstituição de uma época de idealismo e coragem nas atitudes. Eloy Pontes, Romancistas, Editora Guairá, 1942. O saudoso Bueno de Andrada, que acompanhou com carinho a publicação de A Marcha em folhetins, mandou do Rio de Janeiro, onde residia, as seguintes informações. Os pretos partiram de Capivari ou passaram por essa cidade, ou suas proximidades, dirigindo-se para os lados de Santo Amaro, de onde pretendiam alcançar a Serra do Mar. Pelo caminho, iam vencendo as forças policiais dos lugares por onde passavam. À vista disso, o governador resolveu mandar forças que encontraram os pretos lá perto de Santo Amaro, numa descida. O doutor Bueno dava-se com os oficiais do exército abolicionistas, Tenente Gasparino Carneiro Leão, Vanderlei. As forças mandadas pelo governo eram comandadas por Vanderlei e Gasparino. Estes procuraram Bueno, que lhes disse que seguissem e manobrassem de modo a não encontrar os fugitivos. Vanderlei foi persegui-los pela retaguarda e Gasparino esperá-los em Santo Amaro, na passagem. Vanderlei conseguiu nunca encontrá-los. Gasparino foi infeliz. Inesperadamente os avistou quando desciam uma ladeira, despenhadeiro, perto de Santo Amaro. Havia em São Paulo um cabo abolicionista, morava perto de Bueno e era seu amigo.
Gasparino, ao ver os pretos, parou a gente e mandou o cabo, sozinho, avisar os pretos que se dispersassem pelo mato. Este foi, mas o preto Pio, chefe dos fugitivos, ignorando a missão de que o cabo estava incumbido, o degolou com uma foiçada. A força matou o preto Pio. Bueno obedeceu sempre a Luiz Gama e Antônio Bento. Carta do professor Ronald Hilton, da Stanford University, Califórnia, Estados Unidos. Prezado Sr. Afonso Schmidt, São Paulo, Brasil. Recebi o prezado exemplar do seu romance A Marcha, que acabo de ler com muito interesse e, francamente, sem maior dificuldade. Nestes últimos tempos, li vários romances históricos e regionais que empregavam um vocabulário que não entende ninguém que não seja dessa região. Notei com prazer, ao contrário, que o seu Romance da Abolição é escrito numa linguagem direta e clara, de maneira que se pode ler com prazer. Certos episódios me fizeram pensar na história dos Estados Unidos. Por exemplo, a luta pela terra, na época da construção das estradas de ferro, corresponde quase exatamente ao que sucedeu aqui. Em resumo, o seu romance me fez uma impressão muito forte. 14 de março de 1945. Apresentando o primeiro número de A Redenção, Antônio Bento, entre outras coisas, escreveu: Nós queremos a libertação imediata, sem prazo. Para consegui-la, aceitamos a própria revolução, porque não podemos admitir que continuem debaixo do azorrague e da escravidão tantos brasileiros que, livres, poderiam concorrer vantajosamente para a felicidade de nossa pátria. Também trataremos do progresso moral e material da nossa província, profligando energicamente todos os abusos, onde quer que eles apareçam, e indicando os melhoramentos de que ela precisar. De passagem, diremos que, para nós, todos os homens são iguais. Tanto faz ser marquês, conde, alferes ou soldado. Desde que cometam abusos, encontrarão nosso jornal sempre pronto a desancá-los, escrevendo os seus nomes, para que o público conheça os tartufos que querem governá-lo. Contamos com o apoio do povo e nada mais. Da conferência realizada pelo Sr. Alexandre Marcondes Filho, no Centro Paulista do Rio de Janeiro, em 1926.